Vamos lá, gente. Aproveita e envia para suas amigas, para as cacheadas, para quem está em transição, que precisa dessas diquinhas, que a gente vai aprender com a pessoa, né? Como eu falei para vocês, doutora, ela é tricologista. Então, assim, a doutora Ana vai esclarecer tudo aqui pra gente hoje. Eu vou convidar aqui, então, a doutora, pra gente não perder tempo. Olá! Oi, Tudo bem, tudo doutora? ótimo. E você, Milene? Tô bem, graças a Que Deus. ótimo. Muito obrigada pelo convite. Te Ai, eu que quero agradecer. agradecer. Realmente eu fiquei muito feliz quando a senhora aceitou vir esclarecer pra gente esse monstro que é o Scab Hair. Senhora, não é para chamar de senhora, não. Deus me Ai, livre. doutora, né? Médica, a gente fica assim, não, é doutora, médica, senhora. Ah, é gente igual. Ah, muito obrigada Parabéns, mesmo, viu? quero te parabenizar hoje pelo Dia das Mulheres. Uma Ai, obrigada. inspiração para gente. E é Obrigada fantástico mesmo. isso. E hoje, né? E a gente está fazendo hoje realmente, né? Depois que eu vi, né? Então, caiu justamente no Dia da Mulher, olha só que gostoso. Parabéns também, doutora. A senhora assim, é referência pra gente. A senhora de novo, ó, você. Referência pra gente, realmente. O seu Instagram é incrível. Tem muitas dicas Obrigada. assim ali pra quem quiser ver, aprender, descobrir como lidar com o cabelinho. Isso é incrível. Parabéns mesmo pelo trabalho. Obrigada. Obrigada. E o seu também, né? A gente vê que é inspiração para muitas e que continue assim, né? Sempre. Isso Ai, é obrigada. ótimo para a gente. Tá? Se apresenta aqui pra gente rapidinho. Eu sou médica, sou pós-graduada em tricologia, nutrologia e medicina estética. E já sou formada, não gosto nem de contar muito, mas já tenho 18 anos. Verdade, que bacana. É muita coisa. Esse ano faz 19. Nossa, Bastante sensacional. tempo. É. Já E é aproveita e dá umas diquinhas aí de autocuidado, porque tá muito bem, hein? será um prazer, a gente faz. Que legal. Se quiser, muito um prazer, vai ser uma honra. A gente pode depois conversar sobre isso sim, com Ah, certeza. sensacional. E eu tava tentando explicar ontem para as meninas o que é o médico tricologista, né? Porque, assim, é uma sub-área da dermatologia, né? Tipo Você isso. sabia que não? Eu não sou. Verdade? Eu não sou dermatomi. Nossa, porque assim, eu fui meio que pesquisar, né? E acho Aham. que a matéria que eu vi acabou falando que era mais ou menos isso. Que assim, o dermato cuida da pele como um todo, mas o tricologista, ele se especializa no couro cabeludo em si, né? Sim. Mas na verdade, assim, é independente. É independente, existe após, tanto que eu não sou dermato. Muitos confundem e pedem, apesar de eu ter feito a pós-medicina estética, muitos acham então que como eu cuido de pele, muitos acham que Sim. eu sou dermato. E foi até acho que ontem mesmo alguém, acho que foi alguma seguidora sua, que ela publicou assim, alguma coisa, assisto uma live com a dermatologista. Eu falei, Aí eu falei assim, gente, vão me matar, porque tem a SBD, a confusão. E aí eu agradeci e falei, mas eu não sou dermato. Ai, meu Deus. E aí até Gente, explicar, né? Existe, após, né, a graduação médica de tricologia, existe a tricologia médica e existe também a tricologia não médica. ah, E às sim. vezes a gente vê, hoje em dia, até pela divulgação nas redes sociais, a gente vê o tricologista não médico, só que é o que não pode, a princípio, enfim, realizar prescrições médicas, né? Entendi. Alguns casos de, por exemplo, o tricologista ele vai tratar de patologias, né? De doenças do couro cabeludo e dos fios também. Então, eu vou tratar a scab hair, né? Do fio, mas também algumas alopecias, que hoje em dia é bem comum a gente ver a alopecia é a rarefação. Então, alguma área pode ser uma área de rarefação focal, que a gente tem, às vezes, vê uma área, por exemplo, circular. Lembra, por exemplo, do caso do BBB, do Lucas? Do Lucas, né? Ele tinha algumas falhas, né? É uma alopecia, né? Enfim, Olha só. sem a gente ver no microscópio, que a gente faz uso da tricoscopia, fica difícil de dizer se é até uma alopecia areata, mas a princípio até parece, mas é uma área focal de rarefação. E isso pode ser no couro cabeludo todo também. Então, tem algumas doenças, lúpus, por exemplo, eu recebo, essa semana mesmo, eu recebi a foto de uma
de uma seguidora, né, com lúpus, que ela mandou foto. Então, tem algumas doenças que cursam com essa rarefação. Mas também tem a alopecia androgenética, que é a calvície. E que aí, enfim, Sim, e que é bem comum hoje em dia, tem muitas que estão em transição e que têm alopecia androgenética. Então, é o popular, verdade. né, chamado de calvície, né? Olha isso. Assim, pra mim, assim, pelo menos, eu achava que era mais difícil ter esses casos em mulheres, né? Não, mais ou menos, com cerca de 50 anos de idade, das mulheres, cerca de 50% vai ter. Olha isso, é uma taxa muito alta. Né, eu tenho pacientes jovens, assim, jovens, 10 anos de idade já, com história familiar positiva e que às vezes a gente acha que vai fazer a rarefação, por exemplo, no meio, igual de homem, ou atrás, mas na mulher aquela linha média vai ficando maior. É bem comum a gente ver isso. Você vai Nossa, começar agora a perceber na rua. ah, agora eu vou prestar mais atenção. Nossa, Aquele afinamento capilar, que às vezes ela tinha um volume imenso de cabelo e aquilo vai reduzindo com o passar do tempo. Então eu vou tratar de tudo isso, seja calvície muito masculina ou legal. feminina, caspa, psoríase, dermatite seborreica, todos esses distúrbios do couro cabeludo, entendeu? Quem está em transição também, que quer desejar maior crescimento de cabelo, na verdade, né, que aumente essa fase de duração do crescimento. E hoje eu trouxe um montão de coisa aqui para você. Ai, que tudo! Porque assim, Ó, crescimento capilar é uma das maiores dúvidas. Olha, gente, desenhado, que tudo! trouxe tudinho hoje. Que show! Adorei! Bom, eu separei aqui algumas perguntas, porque eu abri uma caixinha para as Aham. meninas. Muitas perguntas se repetiam, né? Muita gente assim que nem sabe o que é scab hair, ficou meio perdida. Nossa, é algum tratamento isso? Tá? Mas muitas perguntas se repetiam porque justamente na transição a gente confunde muito, né? Se é scab hair, se não é, se eu sei finalizar, se eu não sei. A gente fica Aham. nessa dúvida, né? Sim. Então eu vou perguntar para a doutora aqui algumas coisinhas, aí a doutora vai batendo um papinho aqui com a gente. Aí eu vou mostrando, Mi, porque eu acho que elas entendendo fica até. Dá para ver Nossa, daí? perfeito, dá para ver bem. Eu peguei umas. Dá, né? Tá. Que Gente, aí a vocês estão gente vendo vai. bem aí? Vou ver se o pessoal responde aqui. Deixa eu ver aqui. Se... Aqui para mim tá sensacional. Tá? Dá, né? Sim, dá para ver, Tá doutora. ótimo. Primeiro, né, o mais básico. O que é o scab hair? Aí eu vou explicar por aqui. Eu sei que Tá, parece longo, mas assim, quando a gente pensa, por exemplo, quando a gente pensa no fio, o fio é só essa extremidade aqui. Então, o fio é a ponta do iceberg. O fio, né, é só a parte externa que eu vejo do cabelo, porque eu tenho essa parte toda aqui que tá dentro, entendeu? sim. E aí, olha que interessante, Mi. Quando a gente usa os alisantes, tá? Principalmente a química alcalina, essa química alcalina, ela vai fazer uma disfunção aqui, ó, no couro cabeludo, que é pele, tá vendo, ó? Acho que aqui dá pra Perfeito. ver. Esse couro cabeludo aqui é pele. Quando a gente vê aqui, ó, na pele, isso aqui que eu tô vendo ao contrário, né? Mas quando a gente vê aqui, ó, o folículo piloso, a gente tem um folículo piloso aqui e a glândula sebácea aqui, tá? Certo. Quando a gente usa os alisamentos, principalmente os alcalinos, eles vão penetrar na pele aqui e vão atingir no fio. Eles vêm aqui, ó. Isso aqui é um fio grandão que tá lá dentro, tá? Sim. Então, o alisante, ele causa uma disfunção aqui, ó, nessa glândula sebácea, tá? Essa glândula sebácea, a gente precisa ter ela produzindo o sebo para poder lubrificar todo o fio. O que que acontece? Essa lubrificação aqui, ela é importante para proteger o fio das agressões. Então, se a Entendi. gente pega e aqui eu faço uma lesão aqui nessa glândula sebácea, tem uma disfunção dessa glândula sebácea e que essa lubrificação aqui eu não consigo ter, o Scabier vai ser exatamente isso, aquele fio natural após a química, que eu parei de fazer química. Só que às vezes o que acontece? Eu fazia uma química, por exemplo, a cada 40 dias, fazia num intervalo curto por um período prolongado. E às Sim. vezes a gente acontece de saber que usou química, por exemplo, sei lá, começou com 10 anos de idade. E às vezes não tinha nem glândula sebácea ainda funcionando, porque o estímulo da glândula sebácea
é na puberdade. Então, às vezes, a menina nem ficou mocinha ainda, né? Não tem o estímulo ainda, não tem nem proteção ali da glândula sebácea e já está fazendo o alisamento. Então, o Gente, que é muito acontece? sério. Oi? É muito sério, né? É muito sério. É muito triste, né? Assim, a gente Sim. pensar em tudo que acontece, né? É muito mais. É muito mais profundo quando a gente começa a estudar sobre isso e ver, sabe? Sim. Então é isso. É um cabelo que ele vai. É o cabelo natural, tá? É o cabelo que você parou de fazer a química, cortou, fez o Big Shop, mas vai nascer aquele cabelo natural, só que é um cabelo, digamos, ruim. É aquele Entendi. cabelo mais poroso, é um cabelo que não define, que a gente não consegue dar definição porque ele não tem aquela lubrificação natural. Tem um esqueminha até que eu gosto de fazer que quando ele, por exemplo, às vezes ele era cacheado, tá? E aí depois você passa a alisar, aí depois que você para, ele nasce meio assim, sabe? Sem Não forma, forma o cacho, né? não forma o cacho. E é exatamente por isso. Então, porque a gente atua aqui, né? O alisamento é aqui, nessa glândula sebácea. Então, a Entendi. gente tem que pensar em tratamentos também que façam que eu penetre aqui, ó, com óleozinho, com óleos vegetais, que a gente vai fazer com que eu comece a recuperar a função dessa glândula sebácea aqui, para poder lubrificar todo esse fio, entendeu? Nossa, que interessante. Então, realmente, o fato do cabelo externo não definir é só a ponta do iceberg mesmo, né? Porque o Sim, problema tá lá dentro do couro cabeludo. é, exatamente. Interessante. É. E quando a gente pensa, por exemplo, das massagens, né? Quando a gente fala em massagem também no couro cabeludo, olha, aqui, se a gente vê, aqui eu tenho a parte da papila, de toda a nutrição do meu folículo é aqui, né? Certo. Então, vamos pensar que ele tá aqui, ó, sei lá, mais ou menos aqui, ó. Enfim, os meus fiozinhos aqui da frente estão aqui, enfim, por dentro, né? Por debaixo da pele. E essa nutrição aqui, a gente tem uma artéria, veia, tudo isso aqui. Quando eu massageio, eu preciso, é porque isso aqui parece que é grande, né? Mas coisa de milímetros, né? É bem, bem Entendi. fininho. Então, quando a gente pensa na massagem, a massagem é para justamente estimular essa circulação sanguínea aqui, para eu dar mais nutrientes, para eu levar lá para o fio, entendeu? Legal. É Nisso que a isso. doutora já falou a respeito da massagem, porque me perguntaram isso. Usar óleos vegetais aí no couro cabeludo realmente ajuda a tratar o scab hair? Ajuda, ajuda muito. Se a gente parar para pensar assim, a gente tem 6 passos, né, para que a gente 6 dicas assim que a gente pode ajudar no tratamento Legal. do scab hair, tá? A primeira sempre, se a gente parar para pensar, o couro cabeludo. A gente precisa tratar esse couro cabeludo, porque o couro cabeludo é pele. E que às vezes a gente só pensa em entrar, vamos fazer um cabelo bonito, né? Um cabelo finalizado, mas a gente precisa ter esse couro cabeludo saudável. Então, se ele tem alguma descamação, se ele tem coceira, prurido, às vezes um cheirinho ruim, a gente tem que ficar ligada nisso. Então, manter essa higiene do couro cabeludo, tá? A Legal. massagem ajuda muito, a massagem com óleos vegetais, a gente fazer no couro e E tem puxar algum para os óleo assim que a fios. doutora indica mais? Eu amo de jojoba, eu acho Ah, fantástico o óleo vegetal de jojoba, porque ele regula a oleosidade, então ele consegue melhorar essa oleosidade, que essa glândula sebácea ela produza mais sebo se tiver uma glândula disfuncional, que a gente chama, então o óleo de jojoba ele faz essa regulação. Como é um Interessante. óleo até mais caro, que as pessoas até veem, né? E, enfim, vai precisar de muita quantidade, porque dependendo do tempo que fez, né? Cada um vai ter um tempo para o scab hair, vai ter pessoas enfim, que vai ser mais rápido isso, tem outras que não. Então, eu gosto de indicar o óleo de abacate, o óleo vegetal de abacate, ele é bem compatível com a pele também do couro cabeludo. Então, a gente pode misturar jojoba com abacate para a gente ter essa finalidade. O óleo de abacate tem muitas vitaminas também. Então, eles são muito compatíveis com esse manto hidrolipídico que a gente tem na pele. Então, misturar os dois é muito bom para essa regeneração que a gente precisa fazer do couro cabeludo, Ai, que entendeu? bacana. Já vou pesquisar onde eu vou comprar. Eu vou te dar depois, vou te indicar, Legal, legal. tá? Obrigada. E aí a gente pensa assim, couro cabeludo, 2, vamos ver.
Os óleos vegetais. Outra coisa, terapia capilar pode ajudar também bastante, porque a gente Legal. aumenta a circulação sanguínea, então o vapor de ozônio tem uma ação bactericida, fungicida também que ele Ah, faz. Você já bacana. fez terapia Eu fiz uma capilar? vez esse tratamento, ozonioterapia, Isso. num salão especializado em cabelo cacheado, que é a Carol do Deixa Cachear em Bauru. Exatamente esse tratamento. E ela falou que ajudava muito o couro cabeludo, a questão da oleosidade, do crescimento capilar. Isso. Não sabia que ajudava no scab hair também. Legal. Ajuda. Sabe o que acontece, Mi? Ele faz uma emoliência também na fibra. Ele vai ter duas funções. Ele vai ter para o couro cabeludo e para o fio, e para a haste capilar. Então, no couro, ele tem essa ação para reduzir a oleosidade, essa ação de equilíbrio da microbiota do couro cabeludo, dos micro-organismos que a gente tem também no couro cabeludo. Então, ele mantém esse equilíbrio, tá? E, além disso, ele faz uma emoliência no fio. Então, você vê que tudo absorve melhor quando a gente faz o vapor de ozônio. O próprio vapor, ele já faz isso, né? Ele Sim, já o cabelo aumenta. parece outro a hora que sai de lá. Que É incrível. fantástico. Então ajuda a alta frequência, o laser, porque ele aumenta, né, o metabolismo da célula. Então eu também consigo que eu tenha um crescimento capilar também, uma fase de crescimento maior desse fio, Legal. né? Então a terapia capilar é fantástica também para ajudar nisso. Pode ajudar o uso de argila, de óleos essenciais. A gente pode estar fazendo uso Bacana. disso, né? Deixa eu pensar. O tratamento médico também, né? Sim. Se a gente, né? Porque a gente tem os suplementos para fazer, dependendo do que cada um, né? Da necessidade de cada um, porque também, né? Por exemplo, às vezes o que eu preciso não é a mesma coisa que você precisa, né? As suas necessidades, né? Perfeito, né? Tem que ser individualizado. Tem que ser individualizado. Então, até hoje em dia, a gente já tem o minoxidil oral também, que dá para a gente Não tomar. sabia. Eu achei que Fantástico. era só tópico. Que legal. Agora ele tá mais recente, o minoxidil oral foi, ainda bem, né? Foi mais recente. A gente tem que ter mais cuidado, Sim. tem uma pressão baixa, pode reter mais líquidos, mas fazendo certinho é prescrito por médico, né? O médico vai prescrever. É ótimo. Então, tem medicações também, suplementos orais, que dá pra gente fazer, tudo também para estimular o crescimento capilar. Então, é bem legal, entendeu? Deixa eu ver mais. Falei quantos, Mia? Nem sei. Acho que foi Couro, corpo, óleo, umectação, meditação, a terapia. terapia capilar, medicamentos orais e tópicos. E outra coisa fundamental, né? São os produtos sem sulfato. Ah, isso é importante, né? Para a gente tratar esse couro cabeludo, porque senão eu também, usando sulfato, aquele cabelo também pode ficar mais poroso, além de aumentar a descamação, aumentar afinamento capilar, porque tem relação, a gente Nossa, sabe, de shampoo com sulfato. Realmente, assim, se a gente parar para pensar, a própria lavagem, ela já faz, tem alguns artigos científicos mostrando que a própria lavagem do cabelo, a gente já, com o passar dos anos, a gente já vai perdendo proteínas, né, do cabelo. verdade. Você Meu imagina. Deus. Vamos lavar também, a gente não vai deixar, imagina, né? Senão vai todo mundo parar de lavar cabelo agora, né? Pensa nisso. Ai, meu Deus. Então, dá para Nossa. usar sem sulfato, né? Dá pra gente fazer o sem sulfato, né? Olha a importância de fazer uma boa higienização, Higienização. então. Porque O assim, Bruno fala muito disso, né? ele foca muito nesse ponto. E eu não sabia assim, confiava no que ele falava, né? Mas não sabia que ia tão a fundo assim, sabe? A questão do shampoo com sulfato, eu sempre senti que meu cabelo ficava muito ressecado, porque ele já é ressecado. E eu não gostava da sensação do toque. Mas assim, vai muito além, né? Sim, muito além, muito além, muito. Se a gente pensar desses artigos, e a gente hoje em dia tem cada vez mais embasamento científico para poder conversar sobre isso, né? Isso é muito Nossa, bacana para a gente. Acho que a tendência é isso aumentar, né? Com o com passar do tempo, certeza. Muito né? sério. Muito. E a sexta coisa, o sexto, né? A sexta dica é a paciência, né? Realmente. Porque se a gente para pensar, a gente ultimamente é muito imediatista, né? Nossa, Tudo é para demais. ontem.
Se Faz não uma responder, meditação hoje, amanhã quer que o cabelo esteja perfeito para sempre, né? se não responder um WhatsApp, um Instagram, já estão com pressa, por que que não respondeu? Né? E aí manda a interrogaçãozinha, né, de novo, né? Verdade. E aí e a gente vê isso, é um processo que isso foi iniciado lá na infância, às vezes, né, na puberdade. Então não dá para isso também ser de uma hora para outra, né? Esse autocuidado que a gente tem que ter também com a gente e voltar até para as coisas mais antigas, né, que a gente vê dos óleos vegetais, dos óleos essenciais. Sim, muito bacana. Inclusive, com relação a isso, você era falando da paciência, né? Tem, assim, um tempo estimado, assim, para melhora desse fio? Você acredita que é assim, não tem um tempo determinado. Tem pessoas que, como eu comentei, é muito individual de cada um. Mas, com certeza, fazendo os tratamentos, isso melhora, né? A gente vê fazendo. É diferente, uma pessoa que não usa óleo vegetal, como é que vai fazer realmente essa regeneração do couro cabeludo, do sistema pelo sebáceo, se não faz nada? E aí come mal, e às vezes a gente até brinca, né? Come trash food, né? E aí quer passar mel no cabelo, abacate. Verdade, verdade. No E isso cabelo é tudo faz tudo. saudável, mas por dentro, né? Exato, até porque naquele esqueminha lá, realmente, se a gente para para pensar, essas fases a gente pode fazer um aumento dessas fases de crescimento do cabelo, porque o cabelo tem fases, né? Cair ele vai. Mas essa fase de crescimento dele, pode durar até 7 anos, 8 anos mais ou menos. Nossa, Então a gente pode aumentar essa fase de crescimento com tratamento, com medicamentos orais. O próprio minoxidil, ele pode aumentar essa fase. Um sono que bom. legal. Porque, assim, de fato, tem pessoas que o cabelo, por exemplo, não vai passar da altura do peito por conta dessas fases do cabelo. Sim, e ainda tem o fator encolhimento também, né? Quanto o cabelo for mais Nossa. crespo, e olha que interessante, até nos artigos que eles mostram, os artigos, a maioria é tudo de fora, né? Quando a gente vê desses artigos, infelizmente, né? Um cabelo crespo, por exemplo, ele cresce até 0,9 centímetros por mês. Diferente de um caucasiano, ele cresce até 1,3. Então, É nisso que tem diferença. tem diferença, tem. E aí é engraçado, às vezes eu recebo muitas perguntas assim, mas por quê? Eu falei, gente, mas por quê? Por que que o céu é azul? Aí ficou difícil, né? Porque tem coisas também, enfim, por que que, sei lá, por que que o céu é azul? Não sei. Umas coisas assim, né? Não sei, porque a água incolor, não sei. Mas esse ainda não tem explicação, não, né? A gente sabe que tem esse fator de encolhimento, essa velocidade de crescimento é menor, então realmente não dá para eu dizer também, não dá para eu garantir para um paciente que esse cabelo vai, como a gente vê aquelas fórmulas milagrosas de um shampoo, Rapunzel, mas, né? Que a gente sabe que isso não vai fazer não vai ter muita Não faz milagre, né? não faz. Então tem realmente essa coisa da taxa de crescimento. Tem fator encolhimento. Então vai ter que ter mais paciência de saber que esse é um cabelo que cresce mais devagar. Daí a importância mesmo de tratar, porque de saber que já vai crescer mais devagar. Se eu não realizo nada, né, não faço uma umectação, ou se eu não procuro também, né, um especialista para tratar, e é pior, eu acho, porque às vezes falam, mas eu já gastei muito dinheiro com isso. Sim, porque é tanta opinião doida que a gente vê por aí, né? E Tanta fica na coisa. internet, né? E simplesmente isso. O ideal é É, realmente procurar um profissional e saber o que está acontecendo com você, né? Qual que é o melhor para você. sim, exatamente, né? E é engraçado, né, que às vezes as pessoas perguntam assim, doutora Ana, pode me ajudar? Aí eu falo, aham, sim. O que que eu posso usar? Eu não tô vendo, pessoa, enfim, não sei. Não sei o que Não pode dá, né? usar. E aí vai, por exemplo, assim, mas eu falei, olha, se quiser, a gente tem consultas online, o link da bio tem para você. Mas você não vai ser presencial. Eu falei, mas como é que eu posso te ajudar então? Nem na consulta, você quer dica? É muito doido isso tudo, né? Nossa, é difícil, né? Eu Total. passo um pouco por isso também, porque eu me formei em direito, né? Ai, Então, que assim, legal.
É muita gente fazendo consulta. Eu não advogo porque eu trabalho no tribunal, eu não posso advogar. Mas é muita gente tentando fazer consulta, sabe? Tipo, é uma situação difícil, né? Tipo, complicado. Muito! Olha, eu Nossa. te dou orientações online. Eu falo, não, mas online eu quero só uma dica. Ai, gente, não é fácil, né, doutora? É. Ah, uma coisa que perguntaram também que eu achei interessante. Depois que esse fio de cabelo já nasceu com o scab hair, tá com um probleminha ali, não define e tal, tem alguma coisa que dá pra fazer pra esse fio melhorar? Ou ele vai ter que ser cortado e vai ter que começar a nascer melhor depois? A senhora entendeu? Você diz para melhorar, entendi, para melhorar a aparência, mas aí tem duas coisas Isso. aí, Mi. Dá para o seguinte, dá para a gente fazer os tratamentos, como a gente falou, para esse fio ir crescendo e a gente voltar com essa umectação, essa lubrificação do fio, que aí é o Certo. tratamento, tá? Muito óleo, muita umectação noturna também do fio. E a Legal. umectação no couro, pelo menos na fase inicial, assim, quando a gente descobre, pelo menos uma, duas vezes na semana fazer as de massagem no couro cabeludo com óleo vegetal de jojoba e o de abacate. Certo. Agora, para melhorar, assim, o aspecto do fio, sabe? O fio tá com aspecto, né? Não tá legal, né? E a pessoa, enfim, né? Fica ruim para ela. Difícil, né? Esteticamente falando, creme de pentear. Pode colocar também um pouquinho de óleo ali, sabe? Aplicar no Legal. cabelo. E além disso também, o gel, porque o gel segura um pouco a água também. Interessante. Uma coisa, por exemplo, o meu cabelo ondulado, e ele tem muito frizz, muito, muito. Aqui, se olhar, é Verdade, todo não de frizz. parece. Tem sim, ó. E ainda tem os que nascem novos. Uma coisa que eu faço, eu coloco um pouquinho de gel na mão, tá? Esfrego assim e passo para dar uma leve abaixadinha. Isso eu Legal. faço. Você Bacana. usa, Mia? Então, quando eu estava em transição, eu comprei gel, gelatina, geleia. Nada dava certo. Mas depois que eu cortei, eu não consigo fazer uma finalização sem. Eu vejo assim que dá total diferença. O problema na transição é que assim, eu passava o gel, tal, gelatina, pegava a parte que estava alisada ainda, né? Então aquela parte Uhum. pesava, ficava pior. Por isso que eu não gostava. Hoje eu vejo que assim, a definição que fica no cabelinho é puro gelatina, gel. Lindo, lindo. Acho Faz toda a lindo. diferença, né? Você acredita que eu tinha vontade de ter cabelo cacheado? Aí eu tô Verdade. com 42. Aí eu com 14, eu fiz permanente. Ai, não acredito! A Foi gente na nunca tá contramão. satisfeita com o que tem. Porque, gente, É você verdade. imagina, e eu era doida pra fazer. Aí eu fiz permanente, com 14 anos. Gente. Nossa, assim, perturbei minha mãe. Minha mãe tem o cabelo tipo assim, se existisse menos um, seria o da minha mãe. Liso, 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 liso. Escorrido. Escorrido, não fica nada. E Nossa. do meu pai, que é mais grosso. Meu avô Entendi. negro, minha família toda. Se olhar as fotos, tudo bem, sabe? Lindos os Legal. cabelos, lindos. Mas eu tinha vontade, era meu sonho. Eu acho lindo. E aí, com 14, eu fiz permanente. Gente, não acredito. Que coisa, né? É bem isso que a senhora falou. É, quem tem o cabelo cacheado quer alisar, quem tem liso quer cachear. Ninguém nunca tá satisfeito, né? E depois que a gente começa a gostar, né? E tem essas, porque olha do outro, né? Sei lá, É, tem bem isso, isso. né? Mas é muito É, legal quando e quanto a gente mais cuida, mais a gente se apaixona pelo cabelinho, né? Porque ele vai dando mas resposta, vai ficando bonito. Não tem como. é muito bom. Quer ver se tem mais pergunta, Mi? Deixa eu ver aqui, peraí. E quer ver nos comentários também? Se quiser, você pode ativar um pouquinho, eu não sei. Tá, eu vou ativar de novo. Eu tinha desativado por conta do desenho. Gente, se vocês tiverem alguma pergunta, pode mandar aí. Tem uma que eu achei interessante. Como diferenciar ressecamento comum do scab hair? O ressecamento, um cabelo que vai definir depois, né? Se eu usar o creme de pentear, enfim, fizer o tratamento, Tá. vai conseguir definir. Agora, o scab hair é um cabelo que não define, né? Entendi. Mesmo fazendo a finalização ali, Não vai definir, não vai não definir. define, né? Essa diferença.
A doutora estão perguntando a respeito de óleo de rícino. O que a senhora acha do óleo de rícino? É engraçado, eu não tenho experiência, por mais que eu vejo muita gente usa, né? E aí às vezes eu comento, testa, sabe? Mas eu Sim. e meus pacientes todos usam jojoba e abacate. Então, assim, Ah, legal. existe, a gente vê até fora também do país, a gente vê muito, tem óleo de rícino, é muito usado, mas realmente eu não tenho experiência com óleo de Entendi. rícino. E perguntando a respeito do azeite também. Azeite é ótimo para umectação. Mas para a gente fazer umectação do fio, né? Não a Entendi. massagem no couro cabeludo. Ah, legal. Para o cabeludo ideal mesmo seria abacate e E jojoba. jojoba, sim. Legal aí, Isso. gente. Onde comprar esses óleos? Depois a doutora vai me dar a dica, eu vou deixar para Ah, vou vocês. colocar aqui para vocês, Ai, olha. coloca, doutora. Arroba WNF. Deixa eu ver se foi. É WNF. Eu acho que no Instagram tá WNF oficial. Ah, legal. Uma pergunta aqui também que fizeram, que eu achei interessante e aconteceu comigo durante a transição. Na franja e no topo do cabelo, aqui no alto. É mais fácil, de fato, de ter o scab hair ou não? Sim, e olha que interessante. Nossa. Por quê, Mi? Lembra quando as pessoas vão fazer o alisamento? Ah, retoca só um pouquinho. O Sim. retoque só um pouquinho, geralmente é aqui na frente, não é? Ou Eu você lembro que de faz vez em quando eu fazia o cabelo inteiro, passava um mês e meio, eu fazia só esse arco aqui, ó. isso, exatamente. Porque é a parte que mais aparece aqui pra É. gente. Então acaba que às vezes esse da frente, às vezes é o que mais demora. Geralmente são os da frente, porque é onde a gente expõe mais, né? Entendi. Onde a gente faz mais repetidamente. Agora pensando por esse lado, como é uma agressão lá no couro cabeludo, né? Dentro do couro cabeludo, onde foca mais a química, de fato vai ter um problema maior, né? Sim, exatamente. Isso é muito legal. Me perguntaram aqui Exatamente. se eu tive scab hair. Então, não sei. Eu achava assim que era scab hair, exatamente nesses locais que eu falei pra doutora. Na franja e aqui no alto da cabeça. Mas, como eu não segui um cronograma certinho, mas eu amo fazer uma equitação, massagem no couro cabeludo, eu vi que meu cabelo foi melhorando. Então, pode ser que tenha sido o scab hair aí, não sei, porque foram 20 anos com química, né? Mas melhorou com os tratamentos que eu fui fazendo. Fiz a ozonioterapia também, que a doutora falou que ajuda, né? Muito. É Pode ser que ótimo. tudo isso colaborou. Não, e os olhos ajudam muito, né? São incríveis e é bem bom mesmo, assim, para Ah, quem, legal. quem faz. Tem que ter óleo para recuperar aquele lipídio que a gente perdeu, né? Sim. No O meu fio. cabelo, doutor, ele é muito ressecado. Por Olha. exemplo, ele tá assim, ó. Não sei se dá pra ver direito, mas não parece que tá oleoso, Não, sujo, né? não, E tá eu lindo. lavei na quinta-feira. Então, assim, se fosse um cabelo oleoso, já ia estar com aquela aparência pesada, né, Sim, do óleo. Mas a raiz tá sequinha, ó. Meu cabelo é muito ressecado. olha. Então, eu tenho que ajudar muito com umectação, óleos no cabelo. Isso Mas faz você sabe total por quê, Mia? Mas diferença. você sabe por que que ele é o couro cabeludo? Geralmente ele é o seu, né? Ele é mais, é pouco oleoso. Você sabe É. por quê? Por quê, doutora? Então, olha que legal. Deixa eu te mostrar. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu acho que eu não tenho nenhuma hoje desse aqui, não. Mas é o seguinte, quando a gente pensa aqui, ó, vou pegar esse aqui, ó, pra gente ver, tá? O fio, um fio liso, ele sai assim, tá? Retinho. Não nessa Certo. coisa aqui deitada, não. É reto, tá? Então, a glândula sebácea, o óleozinho vem, ele vai sair fácil, tá? Entendi. No fio cacheado, no cacheado e principalmente no crespo, esse fio ele não é assim. Essa parte aqui, ela é deitada quase. Então, olha Nossa! que coisa. O óleozinho, esse sebo, ele não sai assim, ele sai mais difícil. Então, por isso que o couro cabeludo é seco, é mais ressecado. Olha só que interessante.
Por isso que tem que fazer mais umectação e mais massagem no couro cabeludo com os óleos vegetais, entendeu? Nossa, Porque é a perfeito. forma da anatomia que a gente não tem aqui, mas a gente vê que. E é isso, pelo fato dele ser deitado. E outra coisa também, né? Já viu? Como ele tem várias voltinhas, o fio Sim. é mais ressecado porque fica mais difícil de chegar à lubrificação lá no final da voltinha. É diferente de um Entendi. liso oriental que ele chega à lubrificação até a ponto. Você vê aquele brilho também. Verdade. É diferente, né? É diferente. É Olha que legal que quando a incrível. gente aprende, né, a gente entende isso, a gente aprende a cuidar melhor também, né? Gente, sensacional. É, doutora, óleo de coco. A senhora é a favor, Não contra? gosto muito não, Não. sinceramente. Legal, bom saber. Ele não, a molécula dele é maior também. Ele não é tão compatível no couro cabeludo quanto um óleo vegetal de jojoba ou abacate. Para o fio, a gente pode usar o óleo de argan também, que é fantástico, é excelente. Mas Bacana. óleo de coco eu até brinco, né? Não sei se o Bruno ainda tá aí na live, mas óleo de coco, gente, é para vagina. Óleo de coco para O Bruno fala lubrificação, muito, ainda gente, mais dia óleo de da coco mulher, né? para qualquer outra coisa. E é para vagina, para lubrificação, para quem tem ressecamento, para quem tem mais cândida. Então, o óleo de coco é fantástico. A gente pode até colocar, por exemplo, assim, tomou comprimido, tá vazio, um comprimido até maior, a gente pode colocar o óleozinho ali, pegar uma colherzinha, colocar naquilo, colocar no congelador e às vezes pode usar, que ele fica tipo um óvulozinho, entendeu? Para Olha, lubrificação, para quem está na menopausa, para quem tem ressecamento, é ótimo, entendeu? gente, que incrível. E para quem tem cândida, porque ele mantém essa flora também, essa microbiota da vagina. Então, assim, óleo de coco na comida e separa um para lá também, entendeu? Mas Dia da Legal. Mulher, a gente precisa falar dessas coisas, né? Tão Sim, importante. com certeza, com certeza. É, doutora, tônicos. O que que a senhora acha de tônicos no couro cabeludo? Gente, assim, sinceramente, eu tenho horror. Para mim, tônico É, é gastação, a não ser quando a gente manipula, por exemplo, o minoxidil sim, com cafeína, com outros ativos, com melatonina, com outros ativos que a gente pode fazer, tem vários, né? Para melhorar o crescimento capilar. Agora, um tônico que eu vi na farmácia ali, decidi comprar, não. gente, chocada. Acho que Que legal. não. Acho que é perder, gastar dinheiro. Shampoo que faz crescer cabelo, tônico de alho, tônico do não sei do que, chá de alecrim. O chá pode até melhorar, mas quando a gente usa o óleo essencial, ele tem quilos daquela planta. E eu não consigo, eu vou fazer um Entendi. chá de alecrim, eu não vou fazer com quilos daquela planta, Com certeza, é né? completamente diferente, né? A Então, concentração. exato. Eu acho que às vezes é mais pelo fator psicológico do que a gente vê um chá, sabe? Sim, Sinceramente. nossa, legal. Secador interfere na questão do scab hair? Sim. Ele resseca muito mais ainda, né? Resseca mais, né, o Entendi. fio. Então não é legal. Quem estiver tratando, então, scab hair, aí o ideal é deixar secar natural. Deixar secar natural, entendeu? É Ah, a bacana. melhor coisa. Até pra Ó, gente também, né? Até quem não tá também, depois. sim, Pode... O difusor, né, Mia? É até melhor, né? Pra gente, enfim. Agora, quem tá com scab hair, piora o ressecamento. Não é legal, perfeito. não. Isso Eu não não tenho um indico, difusor não. ainda, mas eu deixo secar natural e depois eu, com o jato frio, eu vou bagunçando, sabe? Pra dar um volume. Lindo. Você é linda, toda linda, Ah, toda linda. ai, doutora, obrigada. Mas eu É, também, raramente eu uso, sabia? Difusor aqui secou agora sim, é raro também. lindo, É natural. bom que a gente também fica mais livre para poder fazer nossas coisas, né? Com certeza. Imagina É gastar aquele tempo ali, né? Não dá. uma liberdade, né? Sim, já não basta a época que alisava que tinha que secar, às vezes fazer chapinha. Não, né? Pois é. Ah, perguntaram a respeito do corte, né? A doutora já falou que dá para tratar, finalizar com óleo ali, né? Que ajuda. Alguma região da cabeça é mais propensa a ter, no caso, a parte da frente, né? Que a gente Da foca mais. frente. Deixa eu ver. Bom, eu acho que era mais isso. Ah, uma coisa legal.
aquelas tranças que o pessoal coloca no cabelo, Sim. dá scab hair? Não, a princípio não. O que Entendi. aquelas tranças fazem? Vou pegar um outrozinho aqui, ó. Esse aqui, daquele que a gente estava vendo, vamos pensar só Sim. nesse aqui. A gente tem aqui um músculo, né, que é o eretor do pelo, e aqui, deixa eu ver se eu tenho alguma ponta de alguma coisa para mostrar. Deixa eu fazer um desenho aqui para vocês verem. Acho que não vai dar não para fazer desenho, mas assim, mais ou menos aqui, tá? Aham. Que não tem. Aqui é chamado bulge. É onde tem as células tronco do cabelo. Ali que tem a programação do cabelo. Olha que interessante, tá? Gente. E olha só, quando a gente faz lesão desse bulge aqui, por alguma coisa, ou por química, tá? Química ela pode fazer a lesão, quer dizer, ela veio por aqui, ó, entrou pelo fio, atuou na glândula sebácea, atuou aqui no bulge, tá? Eu posso fazer alopecia cicatricial, tá? Que ela é irreversível. Então tem vários casos que passaram só alisante aqui, ó, ao redor, quer dizer, mais, né? Que a gente vai só retocando, fazendo, faz mais um pouquinho aqui. E aí, com o passar do tempo, a mulher fica completamente com calvície, tá? Tem aquela rarefação bem grande. Isso é bem comum. Eu tenho vários pacientes com alopecia cicatricial, que a gente chama centrífuga central. É mais quem fez relaxamento químico, Entendi. alcalino, tá? Guanidina, hidróxido de sódio, hidróxido de cálcio. Isso é bem comum. Então, aí eu tava falando isso, mas por quê, né? Eu falo até muito, né, minha? Mas Não, fala, tô adorando. a alopecia de tração, se a gente parar para pensar, ela pode também. Eles ainda não têm explicado, mas você acredita que ele pode fazer uma alteração aqui. Então, quando Gente, a gente usa aqueles penteados muito puxado. puxados, né? Essas tranças muito puxadas, se eu não der um descanso, eu posso fazer essa alopecia de tração. Eu posso Nossa. causar uma calvície. Tem uns casos, até no meu Instagram tem, de que a gente vai vendo assim aqui na frente, Eu ia sabe? falar isso agora. Eu tenho um pouco aqui na frente. Agora que o cabelinho tá crescendo mais cacheadinho, tá escondendo até, sabe? Mas aqui Sim, nas duas laterais, acho que quando criança eu usava muito puxado, sabe? puxado. Dava até dor de cabeça. Eu comecei a perder aqui, foi ficando super ralinho, sabe? E É isso quase não mesmo. cresce mais esse cabelinho, né? Então, é exatamente. Aí tem um tratamento. Depois vamos tratar. A gente trata você, te trato. É um Que prazer. tudo! A gente faz, porque aí é o seguinte, nessa frente é bem comum essa rarefação. Por quê? Primeiro, prendia muito, né? As mães puxavam muito, enfim, né? Quem trabalha também, até hoje, né? Enfermeira, o pessoal militar, que tem que Peso, né? puxar, né? Trabalhar com coque, né? As mulheres. Então, acontece isso, de fazer essa rarefação aqui, e também pelo fato de usar os produtos químicos, porque aí os alisantes aqui Nossa. vão também causando. Então, na maioria das vezes que a gente encontra, é uma associação dos dois, porque prende muito, prendia muito quando criança, ou ainda prende muito, e ainda usava alisante, quer dizer, enfim, aí vai ficando cada vez mais ralo ali, né? Por isso que a gente vê que é justamente aqui na frente, porque é onde a gente puxa mais. Tem uma coisa também muito interessante, mesmo, acho que dá tempo. Tem outra aqui, dá tempo? Será? Tô eu. Dá? Falta 15 minutos ainda. Olha, a gente tem aqui o fio, quando a gente vê a estrutura do fio, a gente tem a cutícula, tá? A gente tem o córtex e a gente tem a medula. Quando a gente pensa aqui, a gente tem no cabelo no asiático, que é o oriental, eles têm muito mais camadas de cutículas, tá? Que são essas escaminhas aqui para proteger. O cabelo, né? Quando a gente vê nos artigos, eles classificam como asiático, que é o lisinho, né? O lisinho japonês. A gente tem o caucasiano, que é o meio ondulado, e a gente tem o afrodescendente. Né? A Sim. classificação são desses três. O afrodescendente ele tem muito menos camada de cutícula e muito menos camada de córtex. E a cutícula e o córtex, eles são responsáveis pela elasticidade do cabelo, pela força, pela resistência. Então, já é um cabelo mais frágil. Poxa vida. O cacheado e o crespo são mais frágeis. Então, o fato de ser mais frágil
Aí você pensa, quando a gente faz aquele Nossa, penteado que puxa tudo, eu traciono e essas fibras elásticas que o cabelo, né, o afrodescendente, ele tem menos fibras elásticas, quer dizer, o dano é muito maior. Por isso a alopecia de tração é pior em quem faz o uso desses penteados. E as entendi. tranças também. É, já entraram uma vez em contato comigo, transista, mas a minha trança não causa isso. Eu falei, gente, do artigo tá lá, não sou, eu não estou inventando É nada, porque geralmente sabe? fica bem, né, pra fazer É, por isso que assim, faça a trança, mas use um tempo, tira, descansa, cuida daquele couro cabeludo, cuida da Sim. regeneração capilar, porque senão realmente a tendência é piorar. Não dá para ficar com mega hair, né? Ou com trança, Perguntaram aqui do Mega Hair. né? Com mega hair ou trança, não dá para ficar um tempo assim, sabe, sem manutenção daquilo. Sim. É bem Tem que dar uma complicado. folga mesmo pra tratar o cabelinho. Tem mesmo. Gente, que incrível. Muito, Muito né? interessante isso. E assim, pensando no que a doutora falou, o cabelo crespo, cacheado, ele já é mais frágil. E é justamente o cabelo que a gente vai fazer química, né? Tecnicamente, assim. Que a gente Sim, vai mudar com uma baita de uma química. Nossa, que triste. sim. Por isso que a gente tem que ter um cuidado todo, né? Por exemplo, eu frequento no salão do Bruno, né? Fui aluna do Bruno Dante Que e legal. eu fiz o curso dele, né? Sou da turma 7, porque eu precisava entender também porque Nossa, não muito adianta, bom. né, Edminha? A gente vai e prescreve, mas como é que vai entender esse cabelo? Então, hoje em dia eu Sim, gosto de ensinar as minhas pacientes a como usar em casa e os shampoos, tudo. Então, eu sou apaixonada e eu sigo, né, os métodos, sim, né, no Lupu, tudo, co-wash. legal. Acredito nisso e vejo a diferença em quem usa e em quem não usa. E a gente tem que sempre levantar a bandeira do que a gente acredita e ver que é mais natural, né? Menos agressivo. E o que eu ia falar também, que você pensa isso e aí você descolorir esse cabelo. Por exemplo, aí você alisou o cabelo, Nossa, descoloriu o eu já fiz cabelo, isso. Fiquei quase careca. não é? E aí a gente vai vendo que aquele cabelo que tinha um volume muito grande vai com o passar. Às vezes a pessoa não nota nem tanto que perdeu o volume, porque alisava tanto que já não tinha volume mesmo, que, É, que, que é normal de perder o volume. Mas a gente vê que era um cabelo bem maior, e principalmente quando vai entrando na menopausa, porque aquele cabelo a gente perde colágeno, a gente perde estrogênio. Então a gente vai cada vez mais afinando esse fio, porque né, o estrogênio está responsável também pela produção de colágeno, que a gente precisa de colágeno, porque nessas figuras aqui, quando a gente vê, aqui embaixo a gente tem uma trama de colágeno, de elastina, então a gente precisa dele. Então a gente vê que nova tá tudo ok, né? Mas esse afinamento, se a gente não cuidar, isso a partir de pelo menos 45, 50, né? quando chegar Já nessa vai fase, o mudando. cabelo vai sumir. Vai sumir, exatamente. Olha, Porque perguntaram aqui, doutora, a respeito de ah, amamentação. Influencia na queda do cabelo, né? Por conta da questão. influencia, sim, porque aí é o eflúvio que a gente tem o eflúvio Sim. telógeno, que ele ocorre após qualquer agressão. Então, assim, qualquer estresse, né? Teve o estresse do parto, pode ser após uma cirurgia, após Covid, que está bem comum, que é um processo inflamatório, quer dizer, então ele pode ocorrer cerca de 3 meses, mais ou menos, daquele fator estressor. Seja um estresse psicológico ou um estresse mesmo físico. Então, isso Sim. pode acontecer mesmo, é bem comum. Geralmente autolimitado, mas às vezes desespera tanto a gente que eu sempre acho melhor tratar, porque você vê aquele cabelo cair, aí às vezes você vê um bolo no chuveiro, aí você não lava. Porque você fica com medo de cair De cair demais. muito. E aí você altera aquele pH do couro cabeludo. Pensa, aquela flora, toda aquela microbiota de bactérias, né, e fungos que tem que estar em equilíbrio, desequilibra mais ainda. Aí você estressa que você vê mais cair, aí cai mais. Nossa, Nossa, assim, meu Deus. é, É uma reação é em bem, cadeia. exatamente. Doutora, perguntaram aqui a respeito de óleos vegetais e essenciais. Tem que ser óleo vegetal, de fato?
Dá essa diferença pro Sim, cabelo? tem. Porque é o seguinte, o óleo vegetal, ele é um ele é extraído de semente, né, das plantas. Os Sim. óleos vegetais eles vão ter essa função do lipídio, de eu Uhum. manter aquela lubrificação ali do fio, aquela umectação do couro cabeludo que eu preciso. Os óleos essenciais é a concentração de plantas, igual eu tinha falado, por exemplo, óleo de alecrim, óleo essencial de alecrim, né? Eles vão, através do método de destilação, é, ou de prensagem, eles vão pegar vários quilos de plantas, né, do alecrim e fazer um extrato para gente. Então, uma gotinha daquilo é um medicamento, entendeu? Sim. Seja o óleo de tomilho, óleo essencial de tomilho, óleo essencial de alecrim, de cedro. Então, a gente pode usar também os óleos essenciais, adicionar os óleos vegetais. Então, por exemplo, a gente vai usar 3 ml de óleo vegetal, de jojoba, e 5 de abacate. 3 e 5, dá uma soma de 8. Para cada 7 ml, a gente usa 4 gotas de óleo essencial. Então, por exemplo, 4 gotinhas. Se a gente quiser escolher, a gente pode colocar, por exemplo, 2 gotas de óleo essencial de alecrim para estimular esse crescimento, para fazer a vasodilatação. Para quem tem caspa, a gente pode usar 2 gotas de óleo essencial de melaleuca para reduzir a oleosidade. Gente, que Agora, legal. geralmente, o que a gente conversou, quem tem essa oleosidade no couro cabeludo, geralmente cacheado ou crespo, foi alguma disfunção que ela causou ali. Porque, a princípio, pela conversa que a gente teve, o couro cabeludo não é oleoso. Não é para ser oleoso, né? Não é para ser oleoso. Não é, Nossa, entendeu? verdade. Então, dá pra gente fazer essa misturinha de 4 gotas de óleo essencial. Nunca usar o óleo essencial puro. Nunca, vou usar o óleo essencial puro. Não, eu Muito vou forte, né? misturar com óleo vegetal. O óleo vegetal, ele é carreador desse óleo essencial. O óleo essencial ele é chamado de óleo, mas ele não é um óleo, tá? Ele é um éter. Então Ah, a gente acha, por exemplo, mas então eu tenho caspa, eu vou usar óleo no cabelo, eu vou usar o óleo essencial, por exemplo, de melaleuca ou de hortelã, que é chamado de menta piperita. A gente vai usar o óleo essencial, mas ele é um óleo, ele é um éter. Então, ele tem esse nome, mas ele não é óleo, ele não é um óleo, azeite, entendeu? Ele não é óleo. entendi. Então eu Então, posso a usar. gente a gente tem que ter um outro óleo vegetal para pingar essas gotinhas. Para pingar. E, por exemplo, como eu falei, o óleo de jojoba, ele regula a oleosidade. Então, tem quem tem muita oleosidade, pode usar o óleo de jojoba, vegetal de jojoba, com óleo, por exemplo, de melaleuca. Se eu tiver caspa, dermatite seborreica. Gente, incrível. Olha um assunto que dá para a gente conversar aqui. Nossa, assim, Nossa, que tudo! é, Muitas meninas perguntaram também sobre crescimento, já que eu ia falar com a doutora, né? Focaram nessa questão do crescimento. A senhora indica o óleo de alecrim para pingar sim, é fantástico. O óleo de alecrim, o óleo de tomilho, o óleo de cedro são muito bons para Que crescimento capilar. legal. Tem até artigo me falando do óleo essencial de alecrim, que ele tem ação similar ao minoxidil tópico. Gente, É bem interessante. O óleo essencial de incrível. alecrim é fantástico. Ele aumenta essa circulação sanguínea, que eu preciso melhorar esse metabolismo celular. Então, é bem interessante a gente usar assim também, né? Perfeito. A doutora é familiarizada com babosa? Porque tem a Luzia aqui tá perguntando bastante a respeito da babosa. É muito bom. É muito bom, só que assim, é uma coisa que a gente vai. Por exemplo, eu criança usava, minha mãe botava lá babosa até hoje. Minha mãe mora em Minas, eu vou para casa dela lá e, enfim, eu gosto de botar. Legal. Mas existem alguns produtos com aloe vera que são melhores, tá? É melhor a Ah, gente usar aqueles cremes porque ele vai ter mais concentração daquele ativo. Sempre entendi. quando a gente usa um ativo mais concentrado, realmente é melhor, entendeu? Perfeito. Então, assim, nessa questão de receitinha caseira, até dá para fazer de vez em quando, mas o produto mesmo que tá com aquele ingrediente vai fazer a diferença, né? Com certeza, vai ter um ativo numa concentração muito maior, entendeu? Ai, Vale muito mais a bacana. pena. É. Ai, gente, eu tô amando essas informações. Estão me Que perguntando bom. muito aqui se eu vou deixar gravado. Gente, eu vou ter que deixar gravado, porque depois eu vou voltar com o caderninho para anotar tudo. Incrível.
Que Gente, vocês têm mais bom. uma dúvida para falar para a doutora? Doutora, quer fazer mais alguma pontuação, alguma coisa que você acha interessante? Não, eu quero agradecer a você a oportunidade. Ai, O pessoal que está assistindo, muito obrigada, né, pela presença de todos vocês. Se quiserem tirar dúvidas, né, é só seguir lá no Instagram. Consulta também, porque às vezes é uma dica aqui, outra lá, mas a gente, cada um tem a sua individualidade, né, amiga? faz a Cada um diferença, tem, né? faz toda a diferença, né? Te agradecer mais uma vez, parabenizar por esse Instagram seu maravilhoso, né? Que Ai, obrigada, inspira tanta doutora. gente. Só agradecer. Eu fiquei muito, imensamente feliz por a senhora ter aceitado o meu convite, né? O Bruno me falou, né? Fala com a doutora Ana e tal. Eu falei, ai, gente, será que ela vai falar comigo? Claro, imagina. Nossa, falou comigo assim de primeira, com maior gratidão no meu coração. Muito obrigada mesmo por essa aula. Realmente eu não esperava que fosse ser tão rica de informações assim. Eu tô vendo assim que eu não sabia nada de scab hair, de couro cabeludo. Incrível, foi realmente incrível. E estou à disposição, quando quiser, é um prazer, porque conhecimento é sempre bem-vindo, né? Para a gente poder conversar e explicar. E eu acho que a gente precisa disso, né? Mais Com certeza. informações, né? Com certeza. E assim, informações que de fato sejam verdadeiras, né? Vindo de uma profissional que sabe o que está falando. Porque se a gente olhar na internet, acha de tudo, né? Com seriedade, a gente precisa ter, porque, e principalmente também sua página, é muito importante, né? A seriedade da gente Com realmente, né? certeza, com certeza. Ser verdadeiro e com a nossa verdade, com o que a gente pratica também, né? Faz toda a diferença, né? É, Pessoal, por favor, vão lá no Instagram da doutora Ana e começa a seguir, porque tem muita diquinha lá, ó. Nos posts dela são recheados de dicas. Dá pra, assim, devorar. Vocês vão aprender muito. vou fazer um print da gente aqui. Ai, Vou vamos. sorrir aqui. Foi. Ai, E o Bruno tá legal. entrando agora. Eu acho que entrou na nossa live e apareceu aqui. Pergunta pro Dante. Ele tá entrando agora também. Ai, Quem que quiser bacana. também é uma ótima, né? Com certeza. Várias informações que ele passa lá pra gente, tira dúvidas online ali ao vivo, né? Sensacional. Uma pessoa incrível também, Bruno. Doutora, E muito a gente obrigada. marca, tá? A consultinha. Vou marcar, com certeza. Já quero. A gente faz, tá? Um beijo grande para você. Vou Um sair aqui, tá? beijo. Para você se Tá bom. despedir. Obrigada, doutora. Tchau, Nada. tchau. Gente, que live, gente, que live. Um beijo para vocês. Obrigada por estarem aqui. Feliz Dia das Mulheres, suas lindas. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Nós somos muito fortes, né? Um beijo, amores. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.